Trazemos a nossa gratidão ao Senhor Deus. Creio que todos aqui se alegram no Senhor pelo clima que nós temos do Senhor alcançado. A chuva chegou. As previsões nos faziam entender que a chuva estava chegando e até mesmo emitindo alertas de temporais e chuva de granizo, vendavais. Estes sinais emitidos, eles são feitos com o objetivo de que a população, as pessoas, uma determinada região, se preparem para a chegada da chuva, já com estas previsões. E alguns dias atrás eu publiquei um vídeo sobre aguardando e esperando a chuva, com a seguinte indagação: você está preparado? E às vezes nós percebemos que as pessoas estão querendo que a chuva venha, e a chuva de fato virá. Nós cremos que Deus é poderoso para dar-nos chuva, e quando a chuva chega, cadê o seu recurso de proteção contra a chuva? Mas eu ando de carro. Eu sei, você anda de carro, tem que parar, descer do carro, entrar no lugar, vai precisar de guarda-chuva, de sombrinha. Eu tenho o meu sempre no carro, está ali. Aliás, está aqui agora o meu ali. Pega lá, Felipe, o meu, por gentileza. Deixa eu pôr só um pouquinho aqui. Isso aqui é importante. Eu vou dizer por que eu estou pedindo o meu ali, que alguém tentou pegar o meu hoje. Dá ele aqui. Eu sempre estou com ele, é esse aqui. Eu estou sempre com ele no carro. Ou quando estou andando a pé, isso aqui é uma proteção. Eu lembro no dia que eu comprei este aqui, eu ainda falei para minha filha: filha, vai levar um também? Compra um. Ou um guarda-chuva, uma sombrinha. E depois não compram e querem o teu, com a indagação de que você é o protetor da família, né? Coisa assim. Mas eu já fiz a minha etapa de proteção indicando, tá? Se proteja. Essa questão de preparação é séria. A Bíblia nos ensina em Amós 4,12, o Senhor Deus, na profecia de Amós com o povo de Israel: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amós 4,12, na parte B do versículo, uma conclusão que Deus faz no capítulo 4, a respeito da obstinação, a idolatria de Israel. Era necessário uma preparação. Então, preparação é algo que envolve a nossa vida, o nosso viver. Devemos nos preparar. Nos Estados Unidos, com a chegada do furacão, os sinais de alerta foram emitidos e as pessoas começaram a se preparar, até mesmo trazendo em consideração orarem e buscarem intercessores em favor da situação que eles estavam enfrentando. E houve lugares em que as pessoas tiveram que deixar os seus lares para, dessa maneira, se protegerem. A dona Monique, que mora lá, uma conhecida nossa, esposa do Rodrigo, eles tomaram a admoestação de estocar alimento em casa, tomar toda a condição necessária para aquele período. Eles se prepararam. Então há uma preparação. Então, quando você, então, o melhor sinal de que você crê que Deus vai dar chuva, como naquela reunião em que as pessoas estavam orando para que Deus desse chuva, e no domingo seguinte só uma irmãzinha veio trazendo a sombrinha, né? Então devemos entender e confiar. Se oramos, a evidência é você pegar o seu instrumento de proteção e vir preparado. Ok, eu vou também mencionar que a dona Célia finalmente conseguiu realizar a viagem que era para agosto, fez agora nessa semana, foi para Ribeirão, esteve com a irmã Inês, levou além do meu abraço também um pãozinho dos nossos pães, chamado Pães Missionários, para a irmã Inês, que muito alegrou. Fazia tempo que ela não se deliciava comendo
este pão que Deus me deu a graça de ter a condição de fazer, aprender e fazer, e o pessoal gostar. Isso é muito bom. E a Célia está lá em Rondônia, está com a Meire, ela tirou uma foto hoje lá, e deve ficar lá até quarta-feira, já acho que na quinta-feira vai estar de volta, e na semana que vem nós vamos ter o pastor George Harmon, é um americano, de origem americana, que vai estar pregando para nós no sábado e no domingo. Então na live de domingo nós teremos o pastor George Harmon, da região de Araçatuba. Ok, vamos abrir nossas Bíblias uma vez mais. Eu digo uma vez mais porque domingo passado você abriu, nós demos o texto, e uma vez mais vamos ler o mesmo texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 18, é o nosso contexto da coroa da justiça. Essa coroa que o apóstolo Paulo menciona para nós no capítulo 4, as últimas palavras do apóstolo Paulo. Ainda bem que ele mencionou sobre essa coroa e a condição para que eu e você sejamos ganhadores dessa coroa, desse prêmio, desse galardão. Vou convidá-lo a ficar em pé, os que aqui conosco estão. Devido à chuva, você acaba tendo, algumas pessoas têm dificuldade para se locomover, então temos uma certa ausência de irmãos hoje à noite, devido à questão da chuva. 2 Timóteo capítulo 4, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 18, e a palavra do Senhor Deus diz-nos: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra instesa a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. A palavra concupiscência é aquele desejo desordenado, vil, mau, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sobre em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Deus abençoe a leitura da palavra aos nossos corações. Vamos orar nesse momento. Pai celestial, Pai bendito,
Deus de providência, Deus que se apresenta na palavra como Deus do impossível, que fará o impossível para o seu povo. Obrigado, Senhor. Nós sempre temos destacado que no momento de escassez, de que a chuva não vem, nós podemos lançar diante do Senhor a nossa ansiedade, a nossa inquietação, na certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Te louvamos, te bendizemos, pois a chuva cai sobre justos e injustos, conforme somos ensinados pela palavra do Senhor. Mas reconhecemos que ela vem da providência, da obra do Senhor nesse sentido, derramando-a sobre a terra. E traz um clima diferente para nós. Podemos desenvolver no nosso ser uma melhor condição respiratória. Ó Deus, te louvamos, te bendizemos por esse tão rico e precioso cuidado do Senhor para conosco. Também oramos, Pai bendito, texto lido, mensagem que vai ser apresentada, fala conosco, Senhor. Eu nada posso, não há capacidade alguma em mim, senão entregar-me como instrumento para o teu propósito hoje à noite. Lares, ó Deus, de amados irmãos, alguns tão distantes de nós, mas que agora podemos nos unirmos neste momento da devoção, do ensino, da pregação da palavra do Senhor. Traga o despertamento que precisamos, Senhor. Com quantos irmãos enfermos sempre temos orado perante o Senhor, irmã Cláudia, Cristiane, irmão Eurípides, a irmã Teru com o esposo, o pastor Oyama, colocamos no altar do Senhor, crendo que Tu és o Deus, Jeová Ropeca, o Senhor que sara, e oramos crendo na providência do Senhor. Também oramos, Pai bendito, por aqueles amados que entregues a ouvir a pregação da palavra do Senhor, precisam se preparar para o dia do Senhor. Oramos por estes também, Pai, no nome de Jesus, com gratidão. Amém. Assentai-vos, para você que colocou-se em pé nesse tempo da leitura e da oração da palavra do Senhor hoje à noite. Um assunto que nós temos trazido a nossa consideração a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, porque o apóstolo Paulo foi muito preciso em documentar na palavra de Deus, nessa carta, que ele era alguém que, ao concluir o seu tempo de vida física, que foi breve, verdade, passageiro, já aguardando o tempo próximo da sua partida, com aquela consideração tão preciosa que ele traz para nós aqui de informação, o versículo 7, o toque de consideração sublime do coração do apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Diante dessa consideração, desse toque de alguém que havia alcançado êxito no seu compromisso de vida e dedicação para o Senhor, ele entende e nos faz saber que desde agora ele era alguém que ia receber uma coroa, a coroa da justiça. E desde agora a coroa da justiça me está guardada. Coroa da justiça de Paulo, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia.
E ele então leva-nos à compreensão e informação que não apenas ele seria a única pessoa ganhando essa coroa da justiça, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E nós temos entendido e compreendido que este é um assunto que envolve a eternidade, a volta do Senhor Jesus Cristo. Quando Ele voltar, um número inumerável de homens e mulheres que o conheceram durante a vida física como Senhor e Salvador, mas que já partiram para a eternidade, morreram, encerraram seus dias de vida física, aguardam aquele grandioso dia, quando a trombeta do Senhor vai soar, e Cristo então virá nas nuvens, e nós vamos estudar sobre isso no capítulo 4 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Nossa esperança está sobre este fato. O assunto que começou com o Senhor Jesus Cristo, antes mesmo dele ir à cruz, a sua volta, a sua vinda, ele foi preparando. Veja bem a questão de preparação. Ele preparou os discípulos para aquele momento, dizendo para eles, lá em João capítulo 14, capítulo 16, você vai ver Jesus Cristo falando assim: um pouco e ver-me-eis, e outra vez não me vereis. Um pouco não me vereis, e um pouco ver-me-eis. E para onde eu vou, vós não podeis ir agora. Naquele momento. E por um pouco de tempo, eles ficam sem Jesus. Ocorre a obra redentora na cruz. Jesus entrega o Espírito a Deus. Confirma-se a morte. Ocorre o sepultamento. Mas depois de 3 dias, cumpre-se a profecia, cumpre-se a palavra do Senhor, e então para aqueles discípulos, por um pouco de tempo, eles veriam, ver-me-eis, e eles viram Jesus. O mundo não viu, mas os discípulos viram Jesus, e estando com Jesus, no Monte da Galileia, ocorre a separação, quando Jesus é assunto aos céus, e imediatamente a confirmação acontece para aqueles discípulos que agora então, ausentes da presença física de Jesus, eles receberiam a vinda e a manifestação do Espírito Santo, e a importante missão de pregação do Evangelho seria desencadeada, e até hoje ela prevalece, amém? Até hoje prevalece a pregação do Evangelho, e muito bem, nós vamos estudando sobre isso, que desde que o Evangelho começou a ser pregado, um assunto que sempre estava nos lábios do apóstolo Paulo, o fato que Jesus estava vivo, sentado à destra do trono de Deus, e num tempo determinado por Deus, ele viria, ele voltaria. Tanto é que no capítulo 4 de 2 Timóteo, começa o quê? Dizendo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Por tantas e tantas vezes, vem para o vocabulário do apóstolo Paulo este fato: Jesus está vindo, Ele está voltando. Ele trabalha esse assunto com a igreja em Tessalônica. Ele, em cada capítulo da primeira carta, termina com a promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo. E de repente, no capítulo 4 aqui de Timóteo, a coroa da alegria, coroa da justiça, a coroa da alegria na mente aqui, coroa da justiça. E ele então descreve como pessoas ganharão esta coroa: por amarem a vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós consideramos o que significa amar a vinda do Senhor Jesus Cristo.
O que significa amar a vinda do Senhor Jesus Cristo? Na semana passada, nós tocamos sobre isso. Amar a vinda de Cristo significa desejá-la. É amar a presença de Jesus. Eu fico imaginando, porque hoje nós temos, espiritualmente falando, nós podemos sentir a presença do Senhor, sentir a manifestação da presença do Senhor, aquela bendita e preciosa promessa de Jesus, para que fôssemos anunciar o Evangelho, ide, pregar o Evangelho a toda criatura, para que pessoas fossem batizadas, discipuladas, e Ele apresenta-nos a preciosa promessa: e eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. A presença dele hoje se faz na pessoa do Santo Espírito, porque Jesus mesmo está sentado à destra do trono de Deus nos céus. Estevão mesmo, naquela gloriosa visão, ele viu Jesus à destra do trono de Deus, com um detalhe: para aquele momento vivido por Estevão, prestes a ser apedrejado, Jesus estava em pé, aguardando, porque em momentos seguintes, Estevão encerraria os seus dias de vida física. Ele enfrentou o martírio, e enfrentou olhando para aquele que a Bíblia descreve como sendo o autor e consumador da nossa fé, Jesus, a quem nós devemos colocar os nossos olhos, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E o contexto de Hebreus capítulo 12 é o finalzinho do capítulo 11, quando está falando sobre a galeria dos heróis da fé, e entra no capítulo 12, falando de uma corrida, de um andar que nós aprendemos da vida cristã, para uma carreira, para uma corrida, que deve deixar o pecado e todo embaraço, e aí o corredor, o atleta, tomando posição e preparação, ele deve olhar para Jesus, autor e consumador da fé, porque Jesus realizou tudo quanto dele fora escrito com precisão, porque, como diz o próprio texto de Hebreus capítulo 12, versículo 2, ele é o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O maior referencial da vida cristã é o Senhor Jesus. Quando a gente pensa em desistir e a gente lembra, traz à memória aquele que na cruz do Calvário bradou a mais impressionante e vibrante expressão que alguém pode bradar, e que é motivo de missão cumprida. Ele diz: está consumado. É como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, completei a carreira, guardei a fé. Desejar a presença de Jesus. E nós entendemos que é como a noiva aguardando o noivo para o momento do casamento. Há uma expectativa, um desejo, e a igreja é a noiva, e Jesus é o noivo que está voltando. A igreja aguarda e ama a vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, para hoje, em segundo lugar, uma outra consideração que envolve essa questão de amar. O que significa amar a vinda de Jesus?
Amar a vinda de Jesus significa, não sei se você já pensou sobre isso, sobre essa consideração que eu quero trazer em evidência. Amar a vinda de Jesus significa buscar que Ele venha. Buscar que Ele venha. Como é que nós entendemos, biblicamente falando, que vai ser este segundo advento, essa segunda vinda do Senhor Jesus Cristo? Nós entendemos pela Bíblia que Jesus virá de acordo com os próprios planos e propósito de Deus. Até porque ninguém sabe a hora nem o dia em que Ele virá, senão Deus. Então Deus tem o controle. Está com Deus o propósito, o plano, as sinais que Deus escreveu na sua palavra a respeito da segunda vinda. Mas nós não sabemos exatamente o dia nem a hora. Então é possível que com esse fuso horário que o mundo tem, é possível que em algum momento coincida a hora que Deus determinou, se é exatamente aquela hora em determinado lugar, mas a hora e nem o dia ninguém sabe. Temos os sinais que vêm para nós para a preparação, mas nós devemos estar preparados como se fosse no próximo momento. Então, ainda que os planos e propósitos estejam com Deus, como deve ser a nossa espera? De braços cruzados? Nem pensando nisso? Será que a nossa espera deve ser uma espera passiva? Não, não. A nossa espera não deve ser passiva, não. Há um sentido muito real em que nós devemos nos envolvermos, cooperando, envolvendo com Deus naquilo que diz respeito à vinda de Jesus, porque o apóstolo Paulo se envolveu com a questão dessa vinda de Jesus, ao ponto de dizer assim: nós os que estivermos vivos para a vinda de Cristo. Olha como é que Paulo se envolveu. Nós os que estivermos vivos para a vinda de Jesus. Mas Paulo, em dado momento, compreendeu tempos posteriores, porque nós que estivermos vivos é uma fala do apóstolo Paulo de 1 aos Coríntios capítulo 15, e aqui a Timóteo, a epístola a Timóteo é a última carta. Então já no fim da vida, Paulo agora entende que ele está partindo para a eternidade, não vai participar daquele momento da volta de Cristo como aqueles que serão arrebatados. Ele vai participar no número daqueles que vão experimentar a ressurreição, vai ressuscitar. E talvez todos nós aqui iremos seguir nessa direção com o apóstolo Paulo. Se tão logo Cristo não voltar, nós também estaremos partindo. Buscar que Jesus venha. Eu quero trabalhar com você dois sentidos a respeito desse buscar que Jesus venha, na maneira prática da nossa vida e como a Bíblia descreve. Primeira, são duas maneiras que nós podemos buscar que Jesus venha. Primeiro, orando para que Ele venha. Segundo, anunciando a sua vinda. Então vamos para o primeiro. Primeiro é orar para que Ele venha. Abra sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 22. 1 aos Coríntios 16, 22. Aqui Paulo está nas considerações finais da carta à igreja em Corinto, já fazendo saudações, e ele chega no versículo 22, e ele vai usar uma expressão aqui no versículo 22 muito interessante. 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Se abriu lá? Se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja
O quê? Ou amaldiçoado. Mas tem uma próxima palavra que vem no texto. Ele diz então, Maranata. Se alguém não ama o Senhor Jesus, ou se alguém não ama o Senhor, a minha diz Senhor Jesus Cristo, a minha versão diz, seja anátema. E aí vem a palavra Maranata. Maranata é uma expressão de origem. Qual é a origem da expressão dessa palavra Maranata? Maranata, ela tem uma origem. Vamos entender aqui o seguinte: a carta à igreja de Corinto foi escrito no original no grego, entendeu? As pessoas da Grécia se comunicavam em grego, era a língua mais falada, mais popularizada da época, o grego. Mas só que Paulo ele vai usar uma palavra, a palavra Maranata, que é uma expressão não de origem grega, nem hebraica, mas de origem aramaica. Então, entenda, pode marcar na sua Bíblia aí, no cantinho, perto de Maranata, marca aí, expressão de origem aramaica. Agora, ele não traduziu essa expressão de origem aramaica para o grego. E por que ele não fez essa tradução? Vamos refletir sobre isso. Paulo não traduziu essa expressão porque essa expressão Maranata era uma expressão muito conhecida dos primeiros cristãos. Eles sabiam o significado, era uma palavra muito conhecida, embora fosse de origem aramaica, ela era muito conhecida. Então não precisou de Paulo, ainda que ele estivesse escrevendo uma carta em grego, no original, para pessoas que fluentemente falavam grego, ele então usa essa expressão da língua de origem aramaica, sem traduzi-la. Mas nós aqui não tivemos essa familiaridade e nem temos com o aramaico a ponto de não precisarmos da tradução dessa expressão Maranata. Na língua portuguesa, essa expressão é traduzida tendo um significado semelhante a vem, Senhor. Nosso Senhor vem, amém? Entendeu? Marca aí, expressão de origem aramaica, Maranata, tradução para a língua portuguesa, vem, Senhor, nosso Senhor vem. É isso que Paulo está dizendo no finalzinho do versículo 22. Vem, Senhor, nosso Senhor vem. Agora, vamos entender um outro fato interessante. Na origem dessa palavra dentro do aramaico, como é que essa palavra surgiu? A origem dela, na língua portuguesa, por exemplo, nós temos muitas palavras, muitas, que vieram do latim, não é assim? Tem palavras de origem que veio do inglês, tem palavras que veio do francês, não é? Temos palavras, buscando a etimologia, você vai ver a origem dessas palavras. Etimologicamente falando, Maranata, essa palavra surge da junção de duas palavras do aramaico, Mahan e Atá. Mahan significa nosso Senhor ou Messias virá, e o Atá quer dizer algo relativo, Jesus está aqui. Então Maranata, Mahatá. Então surge dessa junção, nosso Senhor ou Messias virá e Jesus está aqui.
E o fato de Paulo, então, não traduzir essa palavra, leva-nos a entender que era muito conhecida essa expressão dos primeiros cristãos. É uma oração, meu Senhor vem. Uma oração conhecida de Paulo e daqueles cristãos. Meu Senhor vem. Então, Maranata, vem, Senhor. Nosso Senhor vem. Quando eu fiz um vídeo sobre chuva, ela está vindo, a chuva virá. Você está preparado? E aí, quando eu fiz o vídeo, estava o céu sem nuvens, normal, mas eu estava lançando a minha confiança de que, ainda que a previsão estivesse anunciando para um momento tal, eu disse aqui em púlpito que Deus poderia manifestar a sua interferência e nos dar chuva. Então, vem, entenda, virá, tanto quanto a chuva que Deus está nos dando e ela está vindo, ela veio, e Jesus virá. Vem, Senhor, nosso Senhor vem, amém? Apocalipse capítulo 22, Apocalipse capítulo 22, também o finalzinho do capítulo 22, o último capítulo do livro de Apocalipse. Tudo que diz respeito à expressão, inspiração, revelação, finaliza-se em Apocalipse, capítulo 22, versículo 21, tá? Toda a revelação de Deus encontra-se no que nós chamamos Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus inspirada, revelada, e para o presente momento, é uma palavra que vem na obra do Espírito Santo para nós, a sua iluminação. Então, quando alguém diz que Deus lhe revelou algo, peça para a pessoa mostrar o versículo na Bíblia correspondente à revelação da palavra já documentada, já escrita. E aí, se alguém, a Bíblia vai ensinar, se alguém tira desse livro ou acrescenta, deve ser amaldiçoado. Apocalipse 22, do versículo 12 ao versículo 17. O versículo 12, nós já conhecemos esse versículo. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Muito bem. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Alfa, primeira letra do alfabeto, qual me fugiu, hein? Alfabeto grego. E Ômega, a última. O princípio, o fim, o primeiro, o derradeiro. Tá bom. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. E aí eu venho no versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Sim, a igreja, a noiva. E o Espírito de Deus, tanto a igreja quanto o Espírito de Deus têm uma só esperança, um só desejo. Qual é essa esperança? Qual é esse desejo? A volta do noivo. A noiva pede com ansiedade. Ela não vê a hora da chegada do noivo. Vem, vem, vem.
E o Espírito e a esposa dizem: vem. A esposa é a noiva é a igreja. O Espírito é o Espírito Santo. É o Espírito que intercede, é esse Espírito que intercede com gemidos inexprimíveis. Vem, vem. A nossa oração, que é um dos exercícios que vai demonstrar que nós amamos a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Duas coisas: buscar que Ele venha. Primeiro, orando para que Ele venha. A igreja tem este desafio: desejar a volta do Senhor Jesus Cristo. E em segundo lugar, uma outra coisa que a igreja deve fazer é anunciar a sua vinda. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 a 13. 2 Pedro, vou dar uma corridinha porque eu quero finalizar e deixar só o terceiro ponto para o retorno. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 ao versículo 13. Essa segunda consideração, que vai demonstrar que eu e você estamos buscando que Jesus venha, além de orar para que Ele venha, para que Maranata aconteça, é anunciando a sua vinda. Versículo 9: o Senhor não retarda, não protela a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Esse é o plano de Deus, é o propósito de Deus. Amém. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão? Porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. A instrução do versículo 12: esperando e apressando-vos para o dia de Deus. Nós entendemos os acontecimentos proféticos que estão por acontecer no tempo futuro, que serão desencadeados, tempos terríveis, esperando e apressando-vos. Então, não somente aguardar a vinda de Jesus, mas também de alguma forma cooperar para que esse dia chegue em breve, nos envolvermos. E como podemos apressar a vinda do Senhor Jesus? Como podemos apressar esse dia? Entendendo que Deus quer que todos os homens, ou que todos, tenham a oportunidade de se arrepender e crer no Evangelho. Então nós devemos pregar o Evangelho. Olha lá 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Uma vez mais, mencionamos o versículo 1 e o versículo 2 de 2 Timóteo. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Deixa eu só encontrar aqui. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. O que ele quer que Timóteo, aliás, o que Paulo quer que Timóteo, com tão urgência, com tão grande determinação, faça? Que pregues a palavra. Que pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade ou paciência e doutrina. O melhor modo de cooperarmos, apressando o dia de Jesus Cristo, é pregando o Evangelho, é anunciando as boas novas de salvação em Cristo. Pessoas precisam ouvir de Jesus. Surgiu a oportunidade
precisamos falar. Você está preparado? Você está preparada para a volta do Senhor Jesus? Tem gente que nem sabe que Ele vai voltar e nem sabe que Ele veio. Pior ainda, não é? Nem sabe que Ele veio. Nem sabe a obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Alguém está pensando, que isso, pastor? Todo mundo sabe sobre Jesus? Nem todo mundo. Em algum lugar no planeta Terra, você vai encontrar alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Eu estou evangelizando uma jovem na Nigéria. E essa jovem não tem próximo a ela ninguém que eu poderia caracterizar como uma igreja alicerçada na Bíblia, que verdadeiramente prega o Evangelho. Há uma carência. Uma jovem que precisa conhecer e relacionar-se verdadeiramente com Deus. Está na Nigéria. Nem fala a língua portuguesa. Mas nós vivemos numa época, num momento em que você tem muitos recursos que podem te ajudar. Eu me lembro no passado, quando a gente encontrava alguém que não falava português, principalmente falava inglês, a gente tentava enrolar de um lado do outro a língua e conversar. Com esse aparelhinho chamado celular, você vai comunicar-se. Essa condição. Nós podemos evangelizar qualquer pessoa, falando do amor de Deus, da obra redentora da salvação em Cristo Jesus. Porque no dia em que essa pessoa verdadeiramente conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, e ela tomar sobre ela o jugo de Cristo, ela vai entender o que é alguém ser manso e humilde de coração, e nessa pessoa a gente pode encontrar o verdadeiro descanso. Amém? O verdadeiro descanso. Uma pessoa que não conhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador experimenta toda sorte de perturbação, de abalo, transtorno e toda sorte de caos. Mas quando Jesus entra em cena, quando você tem o vinde dele, vinde a mim, é para os cansados, é para os doentes, é para os fracos, debilitados, estes que precisam de Jesus, é para estes que ele veio. Então, a mais importante decisão dessa vida é receber Jesus como Senhor e Salvador. E depois de recebê-lo como Senhor e Salvador, é falar de Jesus, é comunicar sobre Jesus. Nós muitas vezes não temos noção dos recursos que nós temos. Eu tenho um patamar de livros, tem Bíblia em inglês, tem livros, uma vasta literatura de livros a respeito da palavra de Deus, da literatura cristã, lá no meu escritório, está guardado lá, está reservado, e nem vai ficar para minha filha. Eu achei que era para minha filha, é para alguém que Deus providencialmente vai nos mostrar. Nem a Estela se interessa pela minha literatura, ainda que tenha tanta habilidade com a língua inglesa. Talvez seja para uma outra pessoa que a gente vai alcançar e ganhar para Cristo. Olhe por essa jovem da Nigéria, Cíntia, 20 anos, já conhece por foto as minhas filhas e quero que as minhas filhas, pelo menos a Esther, é mais fácil, né? Esther tem uma certa empatia, porque nós queremos ganhá-la verdadeiramente. Ela disse, eu já creio em Jesus. Eu falei, tem que servi-lo. E como qualquer jovem nessa idade, tem tanta coisa, tanto sonho, tanta ideia na mente, mas o mais importante é o verdadeiro relacionamento com Deus. Então não perdemos a oportunidade. E agora vamos colocar texto da palavra de Deus. Já vou levá-la a memorizar versículos da Bíblia, não é? Vai memorizar inglês, já vai para o João 3,16, já vai colocar para ela o João 3,16 em inglês. Aprendi, eu tive que memorizar ele em inglês, ela vai memorizá-lo, muito mais fácil para ela, não é? Já vou mandar ele em inglês para ela, o João 3,16. Aliás, já mandei em inglês para ela o João 3,16. Tenho entendendo a obra de Deus, e até ela tem que entender porque ela está lá naquele lugar onde ela está.
abandonada pelos pais, criou-se com um tio. Quando a esposa desse tio morreu, ela então, já atingindo a maioridade, foi morar sozinha, trabalha como cabeleireira, e o sonho dela é ganhar dinheiro e crescer na vida, não é? E o nosso para ela é que ela conheça Jesus, porque ganhar dinheiro e realizar os sonhos, isso é passageiro, não se compara com o conhecimento da obra redentora, salvadora e a esperança na eternidade com Cristo Jesus. Cíntia, ore por ela, esse é o nome dela. Eu quero que você... ela pediu que a nossa igreja orasse por ela. Eu escrevi para ela: já estamos orando por você, já tornei conhecida da igreja sobre você. E temos também outros contatos com irmãos, alguns já na obra. O pastor... difícil lembrar o nome dele agora, fugiu da memória, é alguma coisa José. Ele tem um trabalho com crianças que lá em Moçambique, oferece alimento, e nós queremos que Deus nos dê a graça de participar pelo menos com a refeição daquelas crianças ali em Moçambique. Ele mostrou as crianças todas com um prato na mão, agradecendo a Deus pelo alimento e as pessoas que têm cooperado com isso, tá? Então, anunciar que Jesus está vindo envolve pregar o Evangelho, e Paulo, sempre pregando o Evangelho, falou da vinda, da volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar em pé nesse momento. Nós vamos orar nesse momento. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele é o Deus do impossível. Nós somos limitados, nossa dependência tem que estar no Senhor. Algumas pessoas, sentindo a sua necessidade de tantas coisas que devem ser preparadas e querem que aconteça isso e aquilo, e se afastam do Senhor. Quanto mais perto você estiver de Deus, você perceberá o quanto Ele é grande, o quanto Ele é tremendo, o quanto Ele pode agir e agirá na sua vida. Há pessoas que Deus vai colocando os seus impedimentos para que a pessoa entenda que Ele deve ser tudo na vida da pessoa. Cristo em vós, esperança da glória. A melhor expressão do que diz respeito ao cristianismo. O cristianismo é Cristo em vós, esperança da glória. E nós estamos nos preparando para a vinda do Senhor Jesus. Queremos amar a vinda de Cristo. Queremos aprender com Deus como amar a vinda de Cristo. Da mesma forma que Paulo amou, se envolveu e mencionou que há um prêmio, que há um galardão, que há uma coroa. Das 3 perguntas chaves: há uma eternidade. Onde você passará a eternidade? Aliás, as 2 perguntas chaves: onde você passará a eternidade? E o que será a eternidade para você? Por que Deus vai te dar a oportunidade de ganhar coroas? Há uma razão. Nós ainda não entendemos sobre isso. Mas no finalzinho do estudo, nós vamos mostrar o que eu e você, ao recebermos as nossas coroas, biblicamente falando, o que iremos fazer com as coroas que recebemos. Na vida cristã nós somos apenas instrumentos. A obra é de Deus. Precisamos depender do Senhor. Precisamos crer que sem Cristo nada podemos fazer. Ele opera, Ele age. Vamos orar nesse momento, nesse sentido. Alguns irmãos não puderam vir, perderam a bênção do momento de louvor, mas ainda assim
podem estar acompanhando agora a mensagem, esse recurso que Deus tem nos dado. Alguém perguntou para mim até onde pode chegar a nossa transmissão. Até onde houver recursos para que ela chegue, ela chegará. De um canto ao outro, de um extremo ao outro. A gente nem tem noção de onde ela pode chegar. Só Deus. Vamos orar nesse momento. Bendito Deus, bendito Pai. Graças te damos pela palavra do Senhor, por estarmos sempre recebendo o ensino, o entendimento pelo Espírito Santo nos é dado para a compreensão que envolve a nossa vida no presente momento, ó Deus. Falamos sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo e alguns estão tentando acreditar num fato que é registrado, documentado na Tua Palavra, de um Deus que é o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus real, o Deus que se fez conhecido e na Sua Palavra tornou tudo quanto diz respeito à nossa vida e viver servindo-te, ó Deus, está registrado na Palavra, nosso procedimento. Cremos que breve Jesus virá, não tardará. Linda canção, interpretada por aquele grupo musical, não tardará, breve Jesus virá. Deus dá-nos a convicção e o desenvolvimento da atitude de amarmos a segunda vinda do Senhor Jesus, amar a presença dEle e também buscar que Ele venha, orando e anunciando o Evangelho, anunciando porque o tempo se aproxima e nós já conhecemos profeticamente tudo quanto vai acontecer. Um momento terrível de grande aflição virá sobre a terra. Dá-nos, ó Pai, a convicção perante o Senhor. E eu oro pela igreja, pelo povo do Senhor e aqueles que pela transmissão receberam a palavra do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Deus nos abençoe e que tenhamos do Senhor uma boa semana.